E Simão Pedro então respondeu: Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Jesus então lhe disse: Feliz és, Simão, filho de Jonas, porque não foi a carne nem o sangue que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Mateus 16 e seguinte. Nós estamos aqui, né, vendo a belíssima profissão de fé de Pedro. Primeiro Jesus pergunta então para os apóstolos, né, fez uma enquete. Quem dizem os homens que eu sou? Né? Ele rolou várias respostas, nada a ver, né, sobre aquilo que as pessoas falavam que Jesus, quem Jesus era. Mas quando Jesus faz uma pergunta de uma forma intimista para os apóstolos, quem eu sou para você? Pedro então se adianta e fala: Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Né? E Jesus, diante desse belíssimo ato de fé, então revela a Pedro, né, a sua missão, que ele seria o chefe da igreja. Nós vemos, por exemplo, na Bíblia, casos em que Deus revela a missão para as pessoas e que, quando elas não têm fé, de nada adianta. Por exemplo, o jovem rico. O jovem rico, ele era um cara, poderia-se dizer, ele vivia em estado de graça, mas ele não teve fé suficiente para vender os seus bens e seguir Jesus como um bem maior, um bem eterno, um bem absoluto. Mas quando Deus dá uma missão para quem tem fé, por exemplo, como Abraão, que já tendo 75 anos, Deus fala para ele: ó, tira a bunda do sofá, sai da tua zona de conforto, né? E vai, atravessa o deserto, vai para o deserto. O que se pode esperar do deserto? E Deus dá promessa para ele que ele seria o pai de uma grande multidão. Ora, ele tinha 75 anos de idade já. A sua esposa era estéril, já não tinha mais esperança, humanamente falando, de ter filho. Como que ele ia ser o pai de uma multidão? E naquela idade recomeçar a vida, né, de uma forma sem saber o que ia acontecer. E ele vai. E foram 25 anos ainda esperando chegar esse filho. 25 anos. E quando chega Isaac, uns 20 anos depois, Deus pede para ele então que sacrifique Isaac. É ou não é uma fé não só expectante, mas também inabalável? E às vezes eu penso assim: mas eu não posso receber essa missão de Deus porque eu não tenho essa fé do tamanho da fé de Abraão. E não tem mesmo. Mas não é porque Deus dá uma fé maior para um do que menor para outro. Não. Quando nós nascemos, Deus planta no nosso coração, na nossa alma, a semente da fé. O tamanho da nossa fé vai depender da quantia, né, que a gente exercitar esses atos de fé. De fé em fé a gente vai crescendo na graça e a nossa fé vai aumentando. Agora, deixa eu te dizer, homem, e eu falo para ti novamente nesse dia de hoje. São João Paulo II já dizia que a igreja doméstica, a família é a igreja doméstica. E você, como homem, é o chefe dessa igreja, é o papa dessa igreja doméstica. E é preciso que você tenha fé em Jesus, ou senão vai acontecer que nem o jovem rico. Embora você tenha boas intenções, de nada vai adiantar. É preciso que você tenha uma fé semelhante à fé de Abraão, que mesmo diante do deserto, da dificuldade, ele continuou fiel até o fim. Se queres salvar a tua família, tenhas fé em Deus. Exercite a tua fé todos os dias.